Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai começar a gravação das nossas aulas via online. Então, eu vou estar sempre desenvolvendo algum material via slide, gravação de vídeo, áudio, e alguns roteiros de estudo também para a gente ir encaminhando o nosso conteúdo nesse período que a gente precisa ter paciência mesmo. Melhor a gente ficar em casa, certo? Então, vamos lá. Nessa unidade, agora número 2, nós vamos começar a falar das lesões do sistema nervoso central, inicialmente pelo acidente vascular encefálico, ou AVE, certo? Essa patologia é uma das patologias neurológicas mais conhecidas, né? Geralmente as pessoas falam AVC ao invés de AVE, mas isso é só uma questão de nomenclatura, né? Porque quando se fala acidente vascular cerebral, que é o AVC, a gente limita a lesão para o cérebro. E a gente sabe que o acidente vascular ele pode acontecer em qualquer estrutura do encéfalo. Então, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, certo? Então, qualquer lesão em alguma dessas estruturas, acidente vascular encefálico. Então, essa é a nomenclatura mais correta a ser utilizada. Vamos lá. Então, o que é um AVC? Deixa eu colocar aqui. O que é um AVC e qual a forma de classificação mais comum dele, né? Então, acidente vascular encefálico, então, é algo que interrompe a passagem do sangue no cérebro, certo? E aí, as formas como eu vou ter para classificar isso vai ser um AVC ou isquêmico ou hemorrágico, que a gente já vai agora. Então, no AVC hemorrágico, eu vou ter um extravasamento do sangue, que deveria estar dentro do vaso sanguíneo lá do cérebro, para fora, para essa massa encefálica. Ele não é tão comum, então ele ocorre em 20% dos casos, e uma das causas dele vai ser o aneurisma, né? Aquela fragilidade no vaso cerebral, que a algum mínimo esforço físico ou em algum pico de pressão arterial, ele se rompe e extravasa sangue para o tecido cerebral. Então, apesar dele não ser tão comum, quando o indivíduo é socorrido de uma forma precoce e a intervenção é feita rapidamente, o número de sequelas que ele deixa é menor. Entretanto, caso esse socorro não ocorra, as chances do indivíduo ir a óbito é maior, certo? Diferente do AVE isquêmico. Isquêmico vem da palavra, quando escuta isquêmico já sabe que é algo que está interrompendo o fluxo sanguíneo, não está passando sangue, está faltando oxigênio, certo? Então, no isquêmico eu tenho alguma estrutura que está interrompendo o sangue passar nesse vaso sanguíneo cerebral. Então, ele é mais comum, ele ocorre entre 70% e 80% dos casos e vem como consequência de um trombo ou de um êmbolo, né? Daí a gente precisa lembrar da diferença de trombo para êmbolo. Trombo é uma formação, seja de gordura ou calcificada já, que está parada no vaso sanguíneo e interrompe a passagem de sangue. O êmbolo seria esse trombo em movimento, né? Então, quando ele está em movimento, ele é chamado de êmbolo. E trombo quando ele está paradinho lá na estrutura, tá? Comum, então, nos pacientes que têm aterosclerose, as chances dele ter um AVE isquêmico é maior, porque eu não sei onde essa formação de placa de ateroma está acontecendo. Pode ser numa artéria cardíaca, pode ser numa artéria cerebral, tá? Então, a forma como, além dele ser classificado entre isquêmico e hemorrágico, ele também pode ser classificado de acordo com o território onde a lesão ocorre, certo? Então,
pode acontecer, por exemplo, na artéria cerebral anterior, daí vão chamar de síndrome da artéria cerebral anterior, ou da artéria média posterior, ou vértebro basilar. Mas vale a gente ressaltar que o AVE isquêmico, ele geralmente acontece onde o vaso sanguíneo ele vai se bifurcar, né? A gente tem aquele tronco de vaso sanguíneo, quando ele vai se bifurcar, é nesse pontinho que ele tende a desenvolver o trombo ou interromper a passagem do sangue, tá? Ainda voltando lá na classificação, quando eu falo de AVE isquêmico, ele é mais comum, que deixa um maior número de sequelas, mas a sobrevida é maior. Então, o que isso quer dizer? Se o indivíduo tem um AVE isquêmico, ele tem grandes chances de sobreviver, mas com grandes chances também de ficar com sequelas. Já no AVE hemorrágico, ele não é tão comum, mas as chances dele sobreviver é menor, certo? Exceto se o socorro e o tratamento correto for estabelecido de forma precoce, tá? Além dessa classificação, o livro não cita muito sobre o AIT, que é uma outra classificação do acidente vascular, só que a definição dele é acidente isquêmico transitório. O que isso quer dizer? Que o indivíduo vai ter uma obstrução do vaso cerebral transitório, né? Por exemplo, tinha um êmbolo, ele estava num vaso calibroso onde ele não provocava problema nenhum. A partir do momento que ele chega num vaso sanguíneo que tem um diâmetro menor, ele interrompe a passagem. Ele interrompe a passagem, ele vai gerar todo o quadro clínico de um AVE, mas ele vai sair, ele vai deixar de interromper a passagem e ele vai para outro lugar. Então, o paciente tem toda a sintomatologia de um AVE, mas essa sintomatologia não passa de 24 horas, tá? Então, ele vai ter fraqueza muscular, plegia, paresia, perda de sensibilidade, formigamento, dificuldade da fala, da visão, tontura, mas ele vai ficar lá internado, deu 24 horas do ocorrido, os sintomas vão passar, tá? Então, ele é transitório, houve uma obstrução temporária do vaso cerebral e que depois isso foi eliminado de forma espontânea e o indivíduo não tem mais a sintomatologia e dificilmente ele deixa sequela. Entretanto, um paciente que teve um AIT, ele tem grandes chances de desenvolver um AVE de fato. Vamos para os fatores de risco para um AVE, tá? Idade. Então, quanto mais velho o indivíduo for, mais chances ele tem de desenvolver um AVE, tanto pela rigidez dos vasos cerebrais, tanto por aumentar as chances dele ter arteriosclerose, né? O enrijecimento dos vasos somado ao depósito de gordura no vaso sanguíneo. Sexo. Acomete mais homens do que mulheres, associado aí a esse cuidado com a saúde menor, com uma ingesta de comida gordurosa maior do que entre as mulheres, mas isso vem se equilibrando, a gente não usa isso um fator de risco assim, chave, tá? Raça. Antes se falava que o negro teria mais chances de ter um AVE do que o indivíduo branco, né? Porque o negro ele teria uma fragilidade vascular maior, tá? Mas hoje eu coloquei aqui porque às vezes vocês vão encontrar em algum livro, algum artigo. Mas hoje não se fala mais nisso porque a gente não tem ninguém 100% negro e 100% branco. A gente é uma mistura, né? Essa miscigenação mudou a nossa genética, então a gente não pode mais usar isso como critério, tá? Hipertensão arterial. Então, acima de 160 por 95, as chances do indivíduo ter um AVE é maior, aumenta em 4 vezes, tá? Então, todo hipertenso ele tem que ser medicado diariamente para evitar esses picos de pressão, evitar
que ele desloque algum trombo que estava lá paradinho, e se ele não tem um pico de pressão, o trombo fica ali. Agora, se ele tem um pico de pressão, a pressão empurra esse trombo e ele sai do lugar, e aí vai obstruir um vaso menor, e provavelmente esse vaso menor vai estar no cérebro, tá? Tabagismo, porque o tabagismo, o cigarro, ele enrijece os vasos, ele envelhece o organismo como um todo de uma forma acelerada, tá? Então, é como se um indivíduo de 45 anos que fuma em grande quantidade tivesse um vaso, o sistema vascular dele correspondente a um indivíduo de 60 anos, tá? Sedentarismo. Quanto mais sedentário o indivíduo tem, mais chances de ele ter depósito de gordura nos vasos sanguíneos, de ser hipertenso, diabético, que aumenta também a chance de ter um AVE. Obesidade, também por ter as chances de ter arteriosclerose maior, hipertensão e diabetes, tá? Por aumentar as chances de ter essas outras patologias que vão desencadear um AVE. Não quer dizer que todo obeso vai ter um AVE, tá? Doenças cardíacas, onde a gente tem que lembrar que cérebro, coração e rins trabalham juntos, tá? Então, quando um deles falha, sobrecarrega o outro. Então, pensando numa doença cardíaca, eu já sei que rins e cérebro estão trabalhando dobrado para sustentar esse indivíduo. Uso de álcool, claro que a gente sabe de todas essas alterações que o álcool provoca no corpo, além de que o indivíduo que consome bebida alcoólica, geralmente ele não só bebe, né? Ele toma cerveja com uma linguicinha, com um churrasco, com uma calabresa, alimentos ricos em sódio e gordura. Então, a gente já sabe que o estilo de vida desse indivíduo tem chance de ser tabagismo, sedentário e obeso, tá? Anticoncepcionais. Todo anticoncepcional, se vocês forem ler a bula, vão ter lá como reações adversas ou contraindicações a trombose, tá? Então, todo medicamento anticoncepcional tem essa chance remota, mas tem. Então, por isso que é importante que cada mulher, antes de iniciar o tratamento com anticoncepcional, faça uma avaliação médica para ver o histórico de trombose na família, ver o estilo de vida que você leva, e aí o médico vai escolher o medicamento que vai mais se adequar a você e reduzir as chances de ter uma trombose e esse trombo aí deslocar para o cérebro e ter um AVE, tá? Os principais sinais que indicam um AVE é o enfraquecimento repentino da face, do braço e da perna, unilateral. Então, o AVE é aquele esquema do transitório, né? Por exemplo, uma lesão no cérebro do lado esquerdo vai levar a uma hemiplegia à direita, tudo bem? Não só de corpo, mas também de face. Então, a face contralateral à lesão, pensando em quadrante inferior, lembra que a gente falou lá da paralisia central, mais proeminente, mas pode ter também algum comprometimento no quadrante superior, membro superior e membro inferior e tronco, tá? O indivíduo pode apresentar também confusão, alteração na fala e da compreensão, isso sim, no ato, está acontecendo no AVE, né? Alteração repentina da visão, dificuldade para andar por conta de tontura, desequilíbrio, uma dor de cabeça repentina, diferente de tudo que o indivíduo já sentiu até então. Pode aparecer náusea, febre, vômito, diferente de quadros virais, e a perda de consciência, como desmaio, confusão, convulsão, no ato por exemplo, o indivíduo está tendo um AVE, está passando mal. Ele começa com esse quadro clínico, a gente começa a desconfiar de um AVE. E o que acontece, né, dentro do nosso organismo quando ocorre um AVE isquêmico, tá? Então, obstruiu o vaso sanguíneo. O que vai acontecer? Vão se abrir os canais de cálcio, eu coloquei esse esqueminha aqui para vocês se nortearem.
Então, abrem-se os canais de cálcio, porque é como se o organismo entrasse em pânico. Algo de errado está acontecendo, né? Então, abrem os canais de cálcio, vai liberar neurotransmissores excitatórios, que eles estão agitados, tipo, algo errado está acontecendo, precisamos reagir. Então, ele vai liberar o glutamato e a glicina, que esses neurotransmissores excitatórios acabam depois, num outro momento, aumentando a inflamação local, que é isso que o medicamento, a intervenção médica, vai tentar inibir, tá? Que esse glutamato se altere. Mas vamos lá. Liberou o neurotransmissor excitatório. Esse excitatório vai abrir esses canais de cálcio. Os canais de cálcio abertos vai aumentar a entrada de água e cálcio dentro da célula. Quando a gente tem muita água e cálcio, lembra que cálcio é um sal mineral? Quando a gente come algo muito salgado, a gente tem muita sede. E aí, por exemplo, no final do churrasco, bebeu, comeu churrasco a tarde inteira, tomou muita água, no outro dia a gente se sente inchada, né? A gente retém líquido. Então, dentro da célula vai acontecer mais ou menos isso. O neurotransmissor aumentou, abriu o canal de cálcio. Abriu esse canal de cálcio, entrou água, entrou cálcio. A célula vai inchar, que é o que a gente vai chamar de tumefação celular. Diante dessa tumefação celular, vai aumentar a glicólise, que é um outro mecanismo que também vai gerar processo inflamatório na região. Então, a energia que essa célula vai gastar para fazer as suas conexões nervosas vai ser maior. Então, ela vai ter que quebrar mais glicose. Então, ela vai ter que fazer maior número de glicólise, tudo bem? Gerando processo inflamatório e morte neuronal. E além disso, ocorre a liberação de óxido nítrico e ocitocinas, que são substâncias oxidantes que vão lesionar esse tecido nervoso e vai levar à morte neuronal. Então, diante dessa cascata isquêmica, numa intervenção médica, ela vai tentar cortar essa cascata isquêmica, porque quando eu corto esse processo inflamatório, menos células nervosas vão morrer. E quanto menos células morrerem, menor a sequela o indivíduo vai apresentar. Então, por que cada indivíduo apresenta sequelas diferentes, mesmo depois de terem sofrido um AVC, né? Um AVE? Lembrem-se, vocês já devem, meu avô, quando teve um AVE, ficou com metade do corpo inteira totalmente paralisada. Já o meu vizinho teve um AVE e ficou só com a perna arrastando. Ou meu vizinho, meu tio teve e ficou só com a face. Por que isso, né? Lembre-se que cada região do nosso cérebro tem uma função no nosso corpo, certo? Então, depende da área que foi lesionada e da extensão dessa lesão, vai ser a sequela que o paciente vai apresentar, tá? Então, não é uma regra, todo paciente com AVE vai ter hemiplegia. Não, é o mais comum. As sequelas podem ser inúmeras. Tudo depende da região que foi comprometida, ok? E da extensão dessa lesão. Aí o quadro clínico mais comum, certo? Numa fase crônica, né? Depois que o indivíduo saiu do hospital, passou daquela fase aguda onde ele fica todo hipotônico, ele vai apresentar uma hemiplegia, que é o mais comum, com este padrão flexor em membro superior, como tá ali na foto, então é o bracinho aqui, a gente brinca que é o braço de cachorrinho, né? Levar o cachorrinho para passear, fica aqui no colo. Em adução, com rotação interna e punho em flexão e dedos também em flexão. É mais ou menos assim a mão do paciente. E o membro inferior em extensão, tendendo a um pé equino, tá? E é aquele pé que não vai fazer o apoio de calcâneo quando for deambular.
Então, o quadro clínico. Como que esse paciente vai se apresentar provavelmente na sua clínica, tá? Isso aqui é o que é mais comum, o que pode acontecer, desculpa. Mas cada paciente é de um jeito, não necessariamente ele vai apresentar tudo isso que a gente vai falar, tá? O livro de vocês, ele coloca vários quadros clínicos, mas isso pode se alterar de acordo com cada paciente, tá? Então, geralmente, ele vai apresentar alteração da sensibilidade, seja ela superficial, seja ela profunda, em hemicorpo comprometido, tá? Dor, uma hiperalgesia. Então, ele vai ter, nesse lado hemiplégico, ele pode ter dor sim, porque nesse processo de recuperação do AVE, é como se tivesse tudo bagunçado. Então, a informação de o receptor tátil existe, o neurônio motor inferior, que é o periférico, né, que a gente estudou na semana passada, está íntegro, mas quando esse neurônio manda informação lá para o cérebro não entende o que ele está falando, certo? Então, agora o problema está aqui, não está no caminho, não está no trajeto, o problema está aqui. O sistema nervoso central não consegue compreender essa informação que ele está recebendo. Então, ele vai dar uma informação de dor, porque ele está hiperexcitado, tudo bem? Então, ele pode ter espasmos paroxísticos de dor, disparados ao toque da pele, barulhos e luzes. O que isso quer dizer? O paciente está até relaxado, com um espasmo tranquilo, com o membro, deixa eu colocar assim, mais relaxado, não tá tanto assim. Aí você chega e fala, bom dia, seu José! Aí você faz um barulho e dá um susto nele. Nesse susto, ele aumenta o espasmo, tudo bem? E a dor. Então, cuidado com luz, barulho, choque térmico. Esse paciente, por exemplo, no frio, esfriou, passou um vento, mas frio, o espasmo aumenta, tá? Então, a gente tem que cuidar com a temperatura do ambiente que for atender, com os barulhos, com as luzes, o excesso de iluminação pode piorar isso, tá? Segundo item, hemianopsia homônima, né? Que nome estranho. Hemianopsia homônima é quando o paciente ele perde metade do seu campo visual. Então, ele enxerga só as laterais. Então, se tem, por exemplo, um celular aqui na minha frente, ele vai ver só metade desse celular. A outra metade ele não vê, tá? Não são todos os pacientes que têm isso. Vai ter esse tipo de quadro clínico se tiver uma lesão da região visual lá do cérebro. Função motora, o tônus muscular. Então, o que é o tônus? É o estado de contração desse músculo quando ele não está ativo. Então, por exemplo, o meu bíceps, nesse momento, ele não está em contração, então ele está relaxado. Ele tem uma firmeza, mas ele não é totalmente mole, não é também rígido, assim, da forma como, por exemplo, eu estou contraindo, ele tem uma rigidez. Quando eu estou relaxada, ele tem uma certa rigidez, mas não é totalmente mole. Isso é o tônus, é o estado de contração do músculo em repouso, tá? Então, no início do AVE, lá na fase aguda, onde ele provavelmente vai estar no hospital, ele vai ter uma paralisia flácida. Ele vai ter metade do corpo dele totalmente flácido, mole, hiporresponsível, não vai ter reflexo, vai estar tudo mole, certo? Posteriormente, ele vai desenvolver esse padrão flexor ou não, né? Padrão flexor em membro superior e extensor em membro inferior, tá? Quanto tempo que essa fase aguda pode durar? Depende de paciente para paciente, mas dificilmente passa de 3 semanas, tudo bem? Paresia. Então, a paresia é uma fraqueza muscular. Então, vai ter uma redução da força muscular, uma fraqueza contralateral, que
por consequência, se o indivíduo não sofrer intervenção da fisioterapia, vai levar a uma hipotrofia, que é uma redução do volume muscular, né? Aí agora a gente está falando de trofismo. Trofismo, a gente fala de volume muscular, tudo bem? Tônus, estado de contração muscular. Então, se ele tem uma fraqueza muscular, ele não vai usar o membro. Se ele não usa o membro, o volume muscular também vai reduzir, não é assim? Se a gente vai para academia, a gente fica com a pernão. Se a gente não vai na academia, a gente fica com a perninha, tudo bem? Fininha. Depois, os padrões anormais de sinergias. Movimentos estereotipados, com incapacidade de realizar movimentos isolados. Isso também não são todos os pacientes que apresentam isso, tá? Movimentos estereotipados é quando, por exemplo, ele tá parado e ele começa a mexer a mão de um jeito estranho. Não aconteceu nada, ninguém tá falando com ele, depois ele para. Não aconteceu nada, movimento estereotipado, tudo bem? Então, são movimentos involuntários que o paciente não tem a intenção de realizar, mas que realiza por conta dessa hiperexcitação que o sistema está mandando para ele. Os reflexos também vão estar anormais, né? Como eu disse lá, assim como ele vai ter uma hipotonia, né? Uma flacidez, no início ele também vai ter uma hiporreflexia. Você vai lá percutir nele e nada de responder, tá? Cerca de 3 semanas vem, então, a espasticidade, que é aquele paciente que você vai percutir, ele vem muito um reflexo exacerbado. Os reflexos de estiramento vão estar hiperativados, então eu pego o membro e eu vou estender ele de uma forma brusca. Ele já volta com a forma, ele responde de uma forma muito exagerada. Clonos. O clono são movimentos repetidos e involuntários, desculpa. Mais comum do que em adulto, mas ele é mais comum em criança, tá? Paralisia cerebral, por exemplo, criança, quando você tenta forçar um movimento que ela não está acostumada a fazer, ela começa um tremor de extremidade por conta de um despreparo muscular. Ela começa a tremer involuntariamente. Como que a gente inibe isso? Fecha a cadeia, tá? Então, começou a tremer o braço, vai lá e pede para ela, apoia a mão na mesa, na cadeira, contra a parede e descarrega o peso, tá? Em cima do membro até esse clono ser inibido. Sinal de canivete, clássico, cai muito em concurso, tá? Essa questão. Sinal de canivete quer dizer que o indivíduo tem uma hipertonia elástica. Então, lembra que para a gente abrir um canivete, a gente... foi força para abrir. Se a gente soltar ele, volta, fecha de novo, né? Então, a gente tenta abrir ele, se a gente soltar ele, volta. Assim é a hipertonia elástica, que é a hipertonia do AVI, tudo bem? Característica de lesões do sistema nervoso central. O indivíduo tá lá no padrão aqui, flexor. Aí você vai tentar estender o cotovelo dele. Você tá lá, força, 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 força. Aí você ganhou toda a amplitude de movimento, daí você pega, agora eu vou pegar uma bolinha. Daí você solta a mão dele e volta de novo, tudo bem? Como se fosse um elástico mesmo, uma xuxinha, né? Que a gente puxa e solta, é assim, a hipertonia elástica. E ela até cede ao movimento passivo, mas se você soltar, ela volta, tudo bem? Sinal de Babinski, então, lembra lá da pediatria? Você dá um estímulo na planta do pé do paciente, de baixo para cima, e ele vai fazer extensão do hálux,
extensão do hálux e abdução dos outros dedos, né? Sinal de preensão palmar, onde você coloca o dedo na palma da mão do paciente e aí o reflexo dele vai ser fechar o seu dedo. E os reflexos profundos, bicipital, tricipital, patelar, anquileu, vão estar exacerbados, tá? Depois, o paciente pode ter alteração na coordenação, bradicinesia, é a lentidão dos movimentos. Então, tudo que ele for fazer vai ser lento, inclusive a expressão facial, tá? Oi, Dona Maria! Oi! Demora para responder, para o movimento da face responder, tá? Movimentos involuntários, como a gente disse lá dos estereotipados, e ele pode também ter ataxia sensorial. Ele vai ter dificuldade do controle e do equilíbrio postural, seja estático ou dinâmico, ou seja, se ele estiver sentado, ele vai ter dificuldade de se manter sentado. Se ele estiver em pé, deambulando, ele também vai ter dificuldade para deambular, tá? Ele pode apresentar algumas afasias. Lembrem que A vem de não saber, e fazia é fazer. A afasia de Wernicke, ela vem quando o indivíduo ele tem dificuldade de compreender a fala, a linguagem falada e escrita. Então, você fala e ele não compreende bem. Na afasia de Broca já é o contrário. São áreas do nosso cérebro, tá? Só voltando aqui. Wernicke e Broca são áreas do nosso cérebro responsáveis pela nossa linguagem, seja ela falada ou escrita, tudo bem? Quando o indivíduo tem uma lesão na região de Wernicke, ele vai ter dificuldade para compreender o que eu falo e o que eu escrevo para ele, tudo bem? Já na afasia de Broca é ao contrário, ele vai ter dificuldade de se expressar. Ele vai ter uma expressão verbal e escrita com uma fala lenta, um vocabulário restrito, mas ele vai entender tudo que eu falar para ele, tá? Então, ele vai ter uma fala assim, ele vai ter dificuldade de falar, tudo bem? De articular a boca para falar, desempenhar a escrita com as mãos, certo? Mas tudo que eu disser para ele, ele vai compreender, tá? Em 95% dos casos, quando o indivíduo desenvolve a afasia de Broca, é porque a lesão foi do lado esquerdo do cérebro, tá? Lá na afasia de Wernicke, por exemplo, ele tem dificuldade para compreender a fala. Vocês acham que ele vai falar bem? Porque todo o nosso processo de comunicação vem da repetição, da troca, né, da recíproca. Eu falo, você fala, eu respondo, e assim a gente se comunica. Se o indivíduo ele não compreende o que ele fala, ele vai perdendo aos poucos a habilidade também de falar, tá? Então ele começa a falar com frases mal construídas, escreve de uma forma aleatória, sem muita conexão, porque ele vai perdendo esse insight, né? Ele não compreende e também não vai conseguir falar, tá? Então, essas são as áreas de Broca e de Wernicke, certo? Aqui próximas nessa divisa, né, entre lobo temporal e lobo frontal, onde a gente vai ter a área de Broca um pouco mais anterior e a de Wernicke mais posterior, tá? Ainda sobre o quadro clínico, o indivíduo pode apresentar uma disartria, que é a dificuldade de articular a boca. Ele vai ter dificuldade para falar, para mastigar. Disfagia, aí ele vai ter dificuldade para engolir. Então, aquele paciente que pode broncoaspirar, que ele vai engasgar com água, vai engasgar com qualquer tipo de alimento que ele vai ingerir. Aí entra mais a fono, né? Trabalhando o tipo de alimento que ele vai consumir, a forma de preparo desse alimento e também melhorando, elas trabalham, alguns físios na área respiratória também trabalham com isso, mas é mais a fundo.
trabalha com um estímulo proprioceptivo na glote, tá? Para a glote saber a hora de abrir e a hora de fechar, tá? O indivíduo também pode apresentar dificuldade de esquema corporal, de imagem corporal e negligência. O que é isso? É como se para o cérebro dele, ele esquecesse que aquela metade do corpo que está paralisada existe. Então, é como se ele se vesse no espelho e ele não entendesse que, exemplo, hemicorpo direito dele existe. Ele só consegue ver e sentir o lado esquerdo, tudo bem? Então, ele perde essa noção de esquema corporal, então os exercícios de lateralização ele vai ter dificuldade. De imagem corporal, que é entender onde está minha cabeça, os meus ombros, os meus joelhos, por exemplo. É o cabeça, ombro, joelho e pé, a dancinha mesmo da imagem corporal. E a negligência é quando ele não enxerga metade do corpo paralisado dele. Ele pode apresentar também agnosias, que é a dificuldade de reconhecer as informações que chegam, mesmo tendo capacidade sensorial intacta. Então, por exemplo, ele vai, aqui um controle, né, de ar-condicionado. Então, ele vai palpar, a sensibilidade tátil dele está totalmente preservada. Ele palpa, ele vê que é um objeto, mas ele não consegue identificar que isso é um controle, tudo bem? Porque está relacionada com a nossa área da memória. Então, toda a nossa sensibilidade tátil, térmica, visão, audição, está ligada com alguma área da memória do nosso cérebro. Que aí, por exemplo, você escuta uma sirene. A primeira vez que você escutou uma sirene, sua mãe, por exemplo, falou: este é o barulho de uma sirene do Corpo de Bombeiros. E aí, toda vez que você escutar, você vai remeter a essa memória que sua mãe te disse que aquilo é uma sirene de bombeiros, certo? Então, na agnosia, ele tem a sensibilidade preservada, mas ele tem uma alteração na memória que dificulta ele a conectar a sensação com uma memória sensitiva, para conseguir identificar o que é aquilo que ele está palpando, tá? E falando de cognição, alguns pacientes, não são todos, podem apresentar essa dificuldade de cognição, de atenção, de memória, apresentar delírios. O paciente não sabe quem ele é, onde ele está, onde ele mora, qual a sua idade, tá? Isso é a alteração do cognitivo. Depois desse quadro que tem no livro de vocês, eu coloquei assim algumas, achei interessante porque ele coloca quais as características comuns, né, quando o indivíduo tem uma hemiparesia direita. Como ele tem uma hemiparesia direita, porque a lesão foi do lado esquerdo. Então, déficit motor, afasias, apraxias e depressão, tá? Então, lesões do lado esquerdo têm mais esse caráter de depressão do lado emotivo. Já quando o indivíduo tem uma lesão do lado direito, então uma hemiparesia esquerda, ele vai ter o quadro motor também, mas ele vai ter fala e comportamentos liberados. É aquele paciente que depois do AVE fala assim: ah, esse velho ficou safado depois que teve esse AVE, fica dando em cima de todas as mulheres, tá? Então, quem conhece entende que aquilo não é normal, né? Aquele paciente não era assim, tá? Então, ele pode estar tendo uma alteração comportamental por conta da lesão. Geralmente, quando essa lesão acontece no hemisfério direito. E aí, a consequência vai ser a esquerda, tá? Falta de crítica, diminuição da atenção, negligência e déficit de percepção. Toda essa alteração comportamental é mais comum quando há lesão do lado direito. Então, aqui eu coloquei os lobos do nosso cérebro para a gente lembrar: lobo frontal, parietal, temporal e occipital. Bem por cima, lembrando que occipital a gente tem as áreas responsáveis pela visão, temporal mais falando de linguagem, frontal falando de comportamento e parietal um pouco mais de memória, tá? As artérias cerebrais que são comumente acometidas por um trombo ou por um êmbolo
Aqui as mais comuns que a gente já tinha citado: a artéria cerebral, a basilar e a carótida, tá? Lembrem que eu falei para vocês das bifurcações, né? Sempre que elas vão se bifurcar, as chances de acontecer uma trombose é maior, tá? Então, quanto maior a área que esse vaso irriga, maior a extensão da lesão, né? Porque imagina aí um trombo na carótida, vai reduzir o suprimento todo desse lado direito do cérebro, tá? Então a gente tem que cuidar com esse tipo de lesão. Aqui falando de neuroplasticidade, depois, num outro momento, eu cito isso. E aqui eu queria colocar o tratamento fisioterápico, a avaliação. Primeiro, né? Agora não consigo voltar ao slide, desculpa. Mas na avaliação, o que eu vou avaliar nesse paciente? Todo aquele quadro clínico que a gente viu, né? Se eu sei que o paciente pode apresentar todo aquele quadro clínico precisa estar na minha avaliação. Então, eu preciso avaliar sensibilidade superficial, profunda, coordenação motora, força muscular, tônus muscular, trofismo, reflexo, equilíbrio estático e dinâmico. Usar escalas para avaliação do cognitivo, a gente tem uma escala comum que é o mini exame mental, escalas para avaliação do equilíbrio e a avaliação principalmente também da marcha, né? Uma das aflições do paciente quando ele tem um AVE é ele não conseguir andar. Então, a gente precisa avaliar a marcha, qual é o déficit da marcha e como você vai intervir, tá? Para isso, a gente tem como recursos a parte aeróbica, porque a gente tem que lembrar que o AVE, apesar do comprometimento ser neurológico, o que causou foi uma alteração vascular, geralmente cardiovascular, tudo bem? Então, a reabilitação tem que ser cardíaca também, tá? Então, voltar às atividades aeróbicas, caminhada, bicicleta, hidro, enfim, que o paciente se adequar melhor. A cinesioterapia clássica, tá? Bola, rolo, step. Trabalhar, a gente usa muito as diagonais do CABAT, né? O PNF, que vocês estão tendo na cinésio aplicada, para tirar esse padrão, né? Então, o PNF, por exemplo, aqui de membro superior, é exatamente contra o padrão, né? O padrão tá todo aqui, eu vou abrir, né? Tudo que eu quero. Extensão, abdução, extensão do punho e dos dedos, tá? Então, a gente associa, também pode usar uma eletroestimulação nesse membro que está prejudicado, por exemplo, num pé equino, né? Que anda o pé caído. Eu preciso ativar tibial anterior para fazer essa dorsiflexão, né? Então, ou usa a eletroestimulação para ativar aquele músculo que está pouco ativado, e aí, por consequência, pensando lá em membro inferior, se o pé está caído, é porque gastrocnêmio e sóleo estão hiperativos, certo? Estão com espasticidade, eles estão com o tônus aumentado. E aí, quando eu ativo tibial anterior, que é o antagonista de gastrocnêmio e sóleo, por consequência, além de ativar essa musculatura, eu inibo essa espasticidade, tá? É o que a gente chama de inibição recíproca. Eu ativo antagonista para inibir agonista, que é uma das coisas que a gente também usa no PNF, tá? Então, o tratamento fisioterapêutico é variável, depende da gravidade de cada caso, mas sempre é movimento, nada de repouso, tudo bem? Nas primeiras 48 horas, alguns estudos falam para não utilizar uma intervenção tão intensa, porque eu posso aumentar a extensão da lesão na fase aguda, tá? Passado isso, mão na massa, né?
exercício, exercício, exercício diariamente. Quanto mais estimulado esse indivíduo for, melhor, porque aí as chances desse cérebro se reorganizar e falar: opa, existe metade de um corpo, eu preciso movimentar ela. Então, se eu não estimulo, o cérebro não entende que aquele metade do corpo existe. Então, eu preciso movimentar, tá? Depois eu vou descrever para vocês por escrito lá no portal a atividade que eu gostaria que vocês fizessem depois dessa aula. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me mandar e conforme eu for conseguindo, eu vou respondendo, tá? E a gente fica, eu fico aberta para esclarecer essas dúvidas de vocês. E aí, semanalmente, eu vou ir passando uma atividadezinha para vocês me mandarem via e-mail para a gente ir contabilizando as notinhas parciais, além do acesso de vocês ao portal, tudo bem? Estou de olho em quem está acessando e quem não está acessando, para que a gente consiga contabilizar essas notas de vocês, tá? Não estamos de férias, estamos de isolamento para prevenção da disseminação do vírus, tudo bem? Então, fiquem em casa, estudando em casa, limpem o computador, mouse, celular, tomem muita água, muito chá de gengibre, se alimentem bem, que tudo isso vai passar. E logo, logo vai voltar ao normal, se Deus quiser. Um beijo, até mais, tchau, tchau.